Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma maravilha, maravilhoso estar contigo mais uma vez nesse dia de hoje, amém? Você que está conosco aí pelo Instagram, envia aí aviãozinho, convida aí pessoas, amigos, pessoas para que possam entrar na nossa live e serem edificados, fortalecidos pelo poder que há na palavra de Deus, amém? Tem uma palavra de Deus mais uma vez para o teu coração, uma porção dos céus, e com certeza vai falar muito ao teu coração. Você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, no nosso canal, encaminha aí para o número maior de pessoas que você possa conhecer, para que sejam também edificadas, amém, querido? E fica conosco até o final da nossa live, que nós iremos orar. Eu quero orar com você, quero orar por você. Nós iremos levantar um clamor, como todos os dias nós temos orado pela nossa nação. Nós vamos orar mais uma vez pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos orar para que Deus traga paz, para que o Senhor repreenda, retire este mal, essa pandemia maligna do coronavírus. Vamos abençoar as nações, vamos orar pelos nossos idosos do nosso país, vamos orar pelos nossos entes queridos. Se você tem algum pedido de oração, você já pode mandar aí já o seu pedido de oração. Você que está conosco ao vivo pela live, você pode mandar o seu pedido e ao final, após o momento da palavra, nós estaremos juntamente aqui orando e clamando ao Senhor para que Ele possa abençoar. Amém? Eu queria ministrar uma palavra de Deus que está escrita aqui no livro de Daniel, no capítulo 3. O livro de Daniel, capítulo 3, traz verdades que diz assim no versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que a de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem numa fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos do fogo? Responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um dos filhos dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Glória a Deus, amém, queridos? Esse texto ele é maravilhoso e fala aqui um momento de algo que aconteceu sobre esses homens. Esses 3 homens que, inclusive a Bíblia diz, eles trabalhavam como administradores na província da Babilônia. Interessante que quando você lê o livro de Daniel, no capítulo 1, fala a história desses 3 homens que, ainda quando eram jovens, o rei Nabucodonosor mandou que os seus homens fossem ao povo de Israel e levassem alguns jovens para servirem
no reinado de Nabucodonosor. Esses jovens que fossem levados, eles deveriam aprender a língua dos médios, dos persas, deveriam aprender a cultura e aqueles que se destacassem iriam servir a Nabucodonosor trabalhando nas suas províncias. E a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foram um dos que foram levados para a Babilônia. E lá eles estavam aprendendo, eles tiveram destaque, eles cresceram, eles aprenderam a língua dos médios, dos persas, aprenderam as culturas, estudaram muito, e eles tiveram posição de destaque ao ponto de conseguirem cargos de confiança do rei Nabucodonosor, e estavam agora como administradores das suas províncias. E a Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 1, que o rei, ele decidiu levantar uma imagem de ouro de 27 metros de altura. E ele havia feito um decreto. Todos, quando ouvissem o som das músicas que o rei iria mandar tocar, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de escultura. Ninguém poderia adorar nenhum outro Deus senão aquela imagem de escultura. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram nos seus corações a não se prostrarem. Afinal de contas, eles eram judeus e desde criança, seus pais judeus haviam os ensinado a cultura deles, do povo judeu, haviam ensinado os preceitos do Deus Altíssimo, haviam orientados quanto aos 5 livros de Moisés, a lei do Senhor. E na lei do Senhor não permitia que nenhum dos seus servos adorasse, nem se prostrasse a nenhum Deus, a nenhuma imagem de escultura, senão ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo. Mesmo esses homens agora, que quando saíram, quando criança, da terra dos seus pais, aquilo que eles aprenderam foi tão forte que ficou gravado em seus corações, e a fé que eles tinham no Altíssimo e o comprometimento em servir a Ele não tinha mudado. E o que eu aprendo também com isso é que, independente do lugar onde você está, se você decidir, se você conhecer e se você decidir servir a Cristo, ninguém consegue mudar isso na sua vida. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam decididos a não se prostrar diante da imagem de ouro que o rei havia levantado. Um dos empregados do rei tomaram conhecimento disso e levaram esse conhecimento a Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou prontamente chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e disse a eles: olha, assim que a música começar a tocar, é bom que vocês adorem a imagem de ouro que eu levantei, pois fiquei sabendo que vocês nem querem adorar e nem adoram nenhum dos meus deuses. E Nabucodonosor disse: ao som da música, se vocês não adorarem, vocês serão lançados numa fornalha de fogo ardente, e eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Querido, que provação veio agora para aqueles 3 servos de Deus vivendo numa terra distante da terra dos seus pais. E é sobre isso que eu quero falar ao teu coração. Por isso que o tema dessa mensagem é provação de fogo. Que provação de fogo agora aqueles homens estavam prestes a passar. E eu aprendo aqui 4 pontos importantes nesse texto. Primeiro ponto que eu aprendo é que há provações que a nossa fé ela é provada. Observe aqui no versículo 17 que diz assim, do capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele pode livrar-nos e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Observe que quando você lê os versículos anteriores, o rei disse: olha, ao som da música vocês devem se prostrar e devem adorar a imagem de ouro que eu levantei, senão vocês serão lançados numa fornalha de fogo, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Naquele momento, esses 3 homens tiveram a sua fé provadas. Eles foram provados, a fé deles foram provadas diante agora de uma ameaça de serem lançados em uma fornalha de fogo. Mas esse relato ele é muito claro, que demonstra que a fé deles não foi apagada. Eles decidiram não retroceder, mesmo diante de uma prova de fogo. E eles disseram o seguinte: o nosso Deus, Ele pode nos livrar, e Ele nos livrará
das suas mãos, ó Rei. Eu tenho aprendido muito nesses dias, querido, mesmo vivendo provações difíceis, provações de fogo, mas nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé, ela é muito importante, porque ela é que irá nos manter de fé. Mas não numa fé em nós mesmos, mas a fé no Altíssimo, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que tem o poder para nos livrar da mão de inimigos, o Deus que tem o poder para nos livrar da mão, ou tem o poder para nos livrar das provações de fogo. Temos vivido dias difíceis, comum a todos nós. Alguns com tribulações maiores, outros um pouco menores, mas todos nós estamos vivendo provações de fogo. É muito comum, às vezes, se ligar o noticiário, se ouvir, se ler na internet, pessoas falando no mundo inteiro. Nunca vimos algo como estamos vendo nos nossos dias. A nossa geração nunca passou por uma provação como essa. É literalmente uma prova de fogo. Mas nessa prova de fogo nós podemos entender que a nossa fé, ela está sendo provada. E quando Deus ele permite que a nossa fé ela é provada, a única intenção e o único desejo de Deus é para que possamos ser aprovados. Então, querido, não perca a sua fé, mesmo diante de uma provação de fogo. Mantenha a sua fé bem acesa, mantenha a sua fé viva, continue acreditando no Deus que tem o poder para te livrar, no Deus que certamente irá te livrar. Esse relato desses 3 servos de Deus me chama muita atenção. Eles prontamente eles declaram isso, eles dizem isso ao rei, no versículo 17: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto, ele pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Veja que eles dizem o seguinte: o Deus a qual nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha e ele vai nos livrar também das suas mãos. Então, querido, independente da provação que você está passando, envolvendo a sua vida financeira, envolvendo os seus negócios, você que é empresário, a sua empresa, envolvendo o seu relacionamento, a sua preocupação com seus entes queridos, com os seus pais, com os seus tios, com pessoas idosas, eu sei que estamos vivendo provações de fogo, mas não perca a sua fé. Continue declarando: eu creio num Deus que tudo pode e que ele vai me livrar, que ele tem poder para me tirar e para nos tirar dessa provação de fogo. Segundo, há provações que a nossa fidelidade a Deus ela é provada. No versículo 18 diz assim, do capítulo 3 de Daniel: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. No versículo anterior, eles dizem o seguinte: olha, nós não vamos nos prostrar e nós cremos e acreditamos que o nosso Deus, ele pode nos livrar da fornalha e ele vai nos livrar das tuas mãos. No versículo posterior, que é esse versículo que eu acabei de ler agora, versículo 18, eles dizem assim: se o nosso Deus não nos livrar, nós não prestaremos culto aos seus deuses. Nós estamos falando de um povo judeu, um povo que entendia quem era o Senhor deles, que entendia quem era o Deus deles. Eles sabiam que Deus, até hoje, ele não quer e ele não gosta que possamos adorar a nenhum outro Deus a não ser a Ele. Ele é o único Deus, Ele é o soberano, Ele é o Altíssimo, Ele é aquele que a Bíblia diz que falou Deus e tudo veio existir. Ele é considerado como o Elohim, o Criador de todas as coisas. E eles sabiam disso, aprenderam isso na sua infância. E mesmo tendo sido levados para aprenderem agora na Babilônia a língua dos médios, dos persas, mesmo aprendendo a cultura daquele povo diferente do povo deles, mas eles continuavam sendo fiéis ao Senhor. Mesmo a fidelidade deles ao Senhor sendo colocada a uma prova de fogo, mas eles não desistiram. Eles disseram: preferimos ser atirados na fornalha de fogo, mas não iremos nos prostrar diante de um Deus que não é Deus e que não é o nosso Deus. Querido, por muitas vezes a nossa fé ela é provada e passamos às vezes por uma provação de fogo, mas não desista. A nossa fé ela é provada e irá provar também a nossa fidelidade ao Senhor. Como é importante nos mantermos fiéis a Ele, com a nossa fé e com aquilo que Ele pede para fazermos. É importante, por isso que é muito importante se ler a palavra, se ouvir a palavra de Deus, porque iremos entender
o que ele aprova e o que ele desaprova. Então aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus, obedeça. Mas saiba de uma coisa, em alguns momentos da sua vida, a sua fidelidade ao Altíssimo, ela será provada. Todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, temos a nossa fé provada. Jesus, ele também passou por isso. A Bíblia diz que o diabo levou para o deserto, o Espírito, melhor dizendo, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser provado por Satanás. E lá ele passou por uma sequência de provações. O diabo provando Jesus, mas Jesus ele continuou firme e crendo no Pai e sendo fiel. Em alguns momentos nós somos provados. As tentações virão, é aquilo que irá provar a nossa fidelidade a Deus. Não baixe a guarda, não esmoreça, não desista de crer, de confiar e de ser fiel ao Senhor. Isso faz uma grande diferença, porque o Senhor ele conhece os seus, o coração e a intenção dos seus. Então, em alguns momentos da nossa vida, a nossa fidelidade a Deus, ela é provada no fogo, como foi a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles prontamente disseram: não iremos nos prostrar diante do Deus a qual você serve. Preferiram ser atirados na fornalha de fogo. Isso aconteceu com os muitos mártires que vemos no cristianismo. Algumas pessoas que foram levadas para o Coliseu, algumas pessoas que foram entregues na arena para serem devorados por leões, tão somente pela sua fidelidade a Cristo, por não negar o cristianismo, não negarem a sua fé em Cristo Jesus. Vemos muitos que foram mortos. O apóstolo Pedro, por exemplo, ou Estevão, por exemplo, foi apedrejado porque estava anunciando Jesus Cristo. E alguns outros que a Bíblia fala que foram mortos, como o próprio apóstolo Pedro, que foi morto. Alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que Pedro foi pendurado no madeiro, que se achou indigno de morrer como o seu próprio Senhor, que preferiu ser pendurado de cabeça para baixo. Então, querido, a nossa fidelidade a Deus em alguns momentos será provada no fogo. Terceiro ponto, há provações de fogo. É verdade. A Bíblia diz no capítulo 2 de Daniel, no versículo 49, a Bíblia diz assim que, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. E aqui algo me chama a atenção, porque esses homens, eles estavam como administradores antes da aprovação, como administradores das províncias da Babilônia. Tudo estava indo tão bem, tudo estava funcionando tão tranquilo. Estavam crescendo, eles tinham uma sabedoria imensa, eram inteligentes, dedicaram aos estudos, tiveram destaque e agora conseguiram cargos, poderíamos dizer que fosse na nossa atualidade, cargos públicos de alto escalão, e estavam provavelmente recebendo bons recursos, tinham tudo do bom e do melhor, e agora aparece uma baita de uma provação para eles, e uma provação de fogo. Que provação terrível. Então há alguns momentos que acontece realmente isso. Tudo está bem e de repente aparece uma baita de uma provação de fogo. Tudo estava tão bem, pelo menos dentro do nosso ponto de vista. Aí aparece agora um inimigo oculto, chamado coronavírus, que não há vacina, não há cura, e de repente tudo desaba. O chão perde para muita gente, empresários entrando em desespero, pessoas com plano de saúde sabendo que agora não tem mais o que fazer, isso não vai salvar. Então nós vivemos hoje dias de provações de fogo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo aqueles dias, nós também estamos vivendo dias assim. Provações de fogo que está sendo comum para todos nós. Quarto ponto da mensagem. O Filho de Deus, ele tem poder para nos tirar de toda a provação de fogo. Interessante que o texto fala aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam agora diante do rei, e quando falam para o rei que não iriam se prostrar diante da imagem que ele havia levantado, que ele havia levantado para eles adorar, Nabucodonosor, ele ficou extremamente furioso. No versículo 24 diz assim, no versículo
19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. E ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, além do que era de costume. Aquele rei ficou extremamente furioso com a resposta dos 3 homens de Deus. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Chamou dos seus soldados mais fortes ali e lançou eles na fornalha de fogo. A Bíblia diz que a fornalha ficou tão quente que os soldados, quando vão lançar, quando a fornalha abre, eles são consumidos pelo fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados, amarrados dentro de uma fornalha de fogo 7 vezes aquecida. Mas há algo interessante aqui, porque no versículo de número 24 diz assim: logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha de fogo e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Que coisa extraordinária! O rei não havia bebido, o rei não havia se drogado, porque o rei ficou surpreso com o que ele havia visto. Quando ele se aproxima da fornalha, a Bíblia diz que ele, que tinha dado ordem para lançar os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados e vivos, lançados dentro da fornalha de fogo, a Bíblia diz que quando ele olha para dentro da fornalha, ele viu 4 homens desamarrados, ilesos, andando dentro do fogo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor falou: e o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Querido, veja que coisa extraordinária. O Filho do Deus vivo, Jesus, ele estava ali andando dentro do fogo. Ele desceu do céu para livrar e para salvar os seus 3 servos que foram lançados, amarrados dentro do fogo. Eles estavam dentro do fogo, mas o fogo não conseguia consumi-los. E a Bíblia diz que eles andavam. Algumas traduções diz que eles passeavam dentro da fornalha do fogo. Amém? E é isso que eu quero falar no teu coração. Você pode estar passando por uma provação de fogo, mas você não está só. Invoque ao Altíssimo e Ele vai dar ordem ao seu Filho, Jesus Cristo, para estar com você, para andar com você e você poder desfrutar de experiências maravilhosas, extraordinárias. A palavra de Deus não nos garante que nós não iremos passar por provações de fogo. Inclusive a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Amém? A chama não arderá em ti. Muitas vezes passamos por provações de fogo. O fogo existe, o fogo está lá, mas ele não vai nos consumir, porque Deus, ele tem o poder para neutralizar o poder do fogo. Quem olha irá ver o fogo, mas também irá ver que nós estamos ilesos, que o nosso Deus, ele está conosco, porque o Senhor Jesus, ele não e nunca nos abandona. Aleluia. Amém, querido? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. A provação pode estar de fogo, mas se o Senhor está contigo, se o Filho de Deus está contigo, que é Jesus Cristo, por essa você também vai passar. Amém. Amém? Clame ao Senhor, entregue sua vida ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Clame a Ele, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se é uma provinha pequena ou se é uma prova de fogo. O mesmo Filho de Deus que entrou com seus 3 servos numa fornalha de fogo é o mesmo que está conosco no presente, nessa fornalha de fogo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.